Graça e paz, irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor e convido cada um a dar sequência no estudo indutivo do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Hoje nós pretendemos fazer um estudo introdutório das bem-aventuranças. Eu gosto muito das bem-aventuranças, desde criança, né? Uma parte da Bíblia que sempre chamou muito a minha atenção e realmente é uma parte muito rica, muitos ensinamentos em poucos versículos, né? Jesus foi muito conciso, profundo, né? É um estudo realmente maravilhoso, abençoador. E eu te convido a fazer esse estudo. Hoje nós pretendemos fazer um estudo introdutório das bem-aventuranças, que é esse trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Hoje é uma introdução. Pretendemos, se assim Deus permitir, nas próximas semanas, fazer um estudo mais detalhado de cada bem-aventurança, né? Então eu te convido para este estudo introdutório usando o método indutivo, lembrando que esse método é dividido em 3 partes: observações, a gente observa o texto, os detalhes do texto, depois nós buscamos a interpretação do texto, que é o significado, né? E por fim, nós aplicamos esse significado, essa interpretação na nossa vida hoje. Tá? Então eu te convido à leitura da palavra de Deus, Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, de 1 a 12. Amém. Leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Te convido também a orar comigo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela vida e pela oportunidade de estudar, de ler a Tua palavra. Ó Deus, rogamos o perdão dos nossos pecados, pedimos a iluminação do Espírito Santo, que Ele nos ensine, que o Espírito Santo esteja conosco, seja o nosso professor e mestre, nos ajude a entender, a interpretar, a aplicar esta palavra de forma fiel para a honra e glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Irmãos, a primeira parte, então, como os irmãos já sabem, é essa parte das observações. Primeira pergunta de observação: quantas são as bem-aventuranças? Né? Olhando aí, do verso 1 ao verso 12 que nós lemos, quantas são as bem-aventuranças? Resposta: são 8. Tá? Por que são 8? Porque elas começam no verso 3, bem-aventurados humildes de espírito. Humilde, primeira. Os que choram, segunda. Os mansos, a terceira. Fome e sede de justiça, quarta. A quinta, os misericordiosos. Limpos de coração, sexta. Sétima, os pacificadores. E a oitava, os perseguidos. Aí os versos 11 e 12. Né? Porque no verso 11 e 12, Jesus também fala bem-aventurados. Bem-aventurados. Não seriam então 9 ou 10? Né? A questão aqui são realmente 8. A lista de bem-aventuranças termina no verso 10. Né? Termina aqui, bem-aventurados os perseguidos. No verso 11 e no verso 12, Jesus faz uma aplicação dessa bem-aventurança aos seus discípulos que estavam ouvindo o sermão da montanha, o sermão do monte. E ele muda até o verbo. Então, se vocês observarem aqui no verso 11, ele fala assim, bem-aventurado sois. Antes ele estava falando assim, bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os pacificadores, mas aí no verso 11 ele fala, e vocês que estão me ouvindo, vocês são bem-aventurados, bem-aventurados sois. Né? Então aqui é uma extensão, uma ampliação da oitava bem-aventurança. Tá? Então no verso 11 ele fala, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão. Então são 8 bem-aventuranças com essa ampliação da oitava, né, que está aí no verso 11 e no verso 12. Quantas vezes Jesus declara que seus discípulos são bem-aventurados? Será que são 8?
ou mais, né? Então, se nós contarmos aqui, nós vamos ver que Jesus fala 9 vezes. Então, é uma observação numérica. Por 9 vezes, Jesus fala, vocês são bem-aventurados. Então, é a lista das 8, mais aí o verso 11. Bem-aventurados sois. Então, 9 vezes, Jesus fala que eles eram bem-aventurados. Analise. Agora uma questão interessante aqui de recurso linguístico. Analise o verso 3 e o verso 10 e responda. As bem-aventuranças começam e terminam prometendo a mesma recompensa, ou seja, o reino dos céus? Então, as bem-aventuranças começam e terminam prometendo a mesma recompensa. Qual recompensa? O reino do céu? Vamos ver lá então no verso 3. Diz assim o verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então realmente está prometendo, porque deles é o reino dos céus. Está falando que é deles, né, dos humildes, o reino dos céus. Aqui é o início da lista de bem-aventuranças. Onde que está o final da lista? Verso 10. A oitava bem-aventurança está no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas então, realmente Jesus repetiu a mesma promessa no verso 3, no verso 10. Então ele fala que os humildes, deles é o reino dos céus, e os perseguidos, também deles é o reino dos céus. Irmãos, esse recurso se chama inclusio, e é um recurso literário para dizer o seguinte, tudo que está entre uma moldura e outra, ou seja, tudo que está entre as duas expressões iguais, que no caso aqui é o reino dos céus, está lá no verso 3 no verso 10, então tudo que vem no meio, entre o verso 3 e o verso 10, tudo que veio no meio se refere ao mesmo tema, ou seja, todas as bem-aventuranças entre a primeira e a oitava, elas se referem ao mesmo tema. E qual é esse tema? O reino dos céus. Então aqui é mais uma confirmação que o tema do Sermão da Montanha é o reino dos céus, né? Jesus começa falando sobre isso e termina falando sobre isso. Outra questão de observação. Os discípulos que ouviram esse discurso de Jesus, essa pregação de Jesus, eles já eram bem-aventurados ou eles seriam bem-aventurados no futuro? Né? Então, eles já eram bem-aventurados, ou no futuro, ou lá no céu, quando eles morressem e fossem para o céu, aí sim que eles seriam bem-aventurados. Essa é a questão que nós podemos observar aqui. Eles já eram bem-aventurados ou seriam bem-aventurados no futuro, no céu? A resposta é que eles já eram bem-aventurados, era uma situação que eles já viviam de bem-aventurança. No entanto, essa bem-aventurança no futuro, lá no céu, ela seria vivida num grau superior. Eles seriam mais bem-aventurados ainda no futuro. Observa aí no verso 3, nós lemos, né, que Jesus fala, porque deles é o reino dos céus. Então, o né, um verbo aí que está no presente, já era deles o reino dos céus. Não está assim, porque deles será o reino do céu. Não está no futuro, está no presente. No verso 10 também a mesma situação, porque deles é. Então eles eram bem-aventurados porque eles já estavam no reino dos céus. Eles já tinham direito, né, de viver no reino dos céus. Então, eles já eram assim bem-aventurados, né? Mas nós sabemos que o reino, como nós estudamos na aula anterior, o reino dos céus, ele foi implantado por Jesus, mas ele ainda não foi consumado. É uma realidade do já e do ainda não. Vocês lembram? Já e ainda não. Ou seja, já inaugurou o reino dos céus. Jesus já trouxe o reino dos céus para a terra, mas ainda não trouxe a consumação. Quando Cristo voltar, esse reino será consumado e, consequentemente, as pessoas que fizerem parte desse reino serão mais bem-aventuradas, mais, né, felizes. Nós vamos estudar agora o que significa, né, bem-aventurado, né? Então aqui é uma questão de marcar a alternativa correta. Eu vou ler 5 alternativas. Você vai prestar atenção em todas e depois você vai marcar ou vai dizer aí qual que está correta. Qual dessas está correta, né? É para a gente entender o que significa bem-aventurado. Né? Aqui Jesus fala bem-aventurado, bem-aventurados. Mas o que realmente significa essa expressão bem-aventurado? Então, primeira opção, bem-aventurado é mais que feliz, pois a felicidade depende muitas vezes de circunstâncias externas. Então é mais do que feliz. Essa é a letra A. Letra B. Bem-aventurado é o estado de bem-estar integral, ou seja, emocional e espiritual, decorrente de ser aprovado por Deus.
Então, é um estado de bem-estar integral, que decorre da aprovação por Deus, de ser aprovado por Deus. Essa é a letra B. Agora vamos na letra C. Bem-aventurado é o bem-estar máximo e a alegria espiritual exclusiva dos que têm parte na salvação do reino de Deus. Ou seja, é um bem-estar máximo de quem é salvo, de quem pertence ao reino de Deus. Em outras palavras, das pessoas que são ricas, mas ricas não de dinheiro, ricas dos benefícios da graça divina. É essa felicidade que decorre de pertencer a esse reino dos céus. Isso é ser bem-aventurado. Letra D. Bem-aventurado antecipa, essa bem-aventurança, ela antecipa a felicidade completa no reino consumado de Deus. Então seria uma antecipação da felicidade que as pessoas terão lá no céu. Uma felicidade completa lá no céu, as pessoas já estariam vivendo uma parte dessa felicidade aqui na terra. Isso é ser bem-aventurado. E letra E. Todas as alternativas estão corretas. Então qual que você acha que está correta? Uma das letras, A, B, C ou D, ou todas estão corretas? Tudo é bem-aventurado. Todas essas descrições se relacionam à bem-aventurança, né? Ser bem-aventurado é tudo isso que nós lemos aqui, né? E a resposta correta é essa última. Todas as alternativas estão corretas. Tá? Bem-aventurado é mais do que feliz, porque felicidade realmente depende, às vezes, de circunstâncias externas. Então, Jesus está falando de algo superior à felicidade. Ele está falando de um estado integral, que realmente envolve o emocional, o espiritual, envolve o corpo, a alma, né? Ele está falando de uma felicidade que decorre do pertencimento do reino de Deus, é aquela sensação de saber que você pertence ao povo de Deus, à família de Deus, que você foi salvo por Deus, né? É também uma antecipação da felicidade futura que as pessoas terão lá no céu, é uma antecipação, né? Então todas as alternativas estão corretas. Tá? Podemos resumir as bem-aventuranças também assim? Bem-aventurança é a felicidade que decorre do coração em paz com Deus. Então, é uma felicidade que decorre do coração que está em paz com Deus. E se estende, essa bem-aventurança, essa felicidade, ela se estende aos humildes, aos que choram, aos mansos, aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos limpos de coração e aos perseguidos. Você concorda com esse resumo? Nós poderíamos resumir também dessa forma, que é isso, é a felicidade de quem tem paz com Deus e envolve os humildes, os mansos, aquelas 8 situações, né? Outra questão de interpretação, pensamos que dessas ideias que nós falamos aqui na interpretação, a mais importante é que bem-aventurado está mais relacionado a ser aprovado por Deus. Então, se tivéssemos que escolher uma palavra para explicar o que é ser bem-aventurado, eu acho que nós poderíamos escolher essa palavra, aprovado. Então, o que é ser bem-aventurado? É tudo isso. Não, mas escolhe uma palavra. Eu escolheria ser aprovado. Aprovado por quem? Aprovado por Deus. Então, o que é alguém bem-aventurado? É alguém que recebeu de Deus palavra de aprovação. Em outras palavras, é alguém que foi abençoado por Deus. O que é ser abençoado? É isso, é ser aprovado. É receber de Deus palavras de aprovação. Né? Então, quando Jesus foi batizado, Deus falou do céu, este é o meu filho amado. Né? Então, ali também a gente vê uma aprovação. Né? Então, a palavra é essa, aprovado. Bem-aventurado é o que é aprovado por Deus. E aí Jesus traz essa lista de bem-aventuranças. Então, quem segue por esse caminho, mesmo que seja pela graça e misericórdia de Deus, está no caminho que recebe de Deus a aprovação. Porque são coisas que agradam a Deus. Então Deus, ele se agrada com quem é humilde de espírito, com quem é manso, com quem é pacificador. Deus se agrada, Deus aprova quem se comporta dessa forma. Então é nesse sentido. Tá? Outra questão aqui. As bem-aventuranças, elas devem ser integradas umas às outras ou elas podem existir individualmente ou independentemente das outras? É normal para Deus que alguém seja humilde
e não tenha fome e sede de justiça, ou que alguém seja misericordioso, mas não é limpo de coração? Ou Deus espera que cada membro, cada súdito do seu reino apresente todas essas características, todas as 8 bem-aventuranças? O que vocês acham? A resposta é que Deus ele quer que essas virtudes, essas bem-aventuranças sejam integradas umas às outras. E todo cristão, todo membro do reino de Deus, né, tem que apresentar todas, mesmo que sejam em níveis diferentes. Mas há necessidade de desenvolvimento de todas elas. Tá? Elas estão relacionadas umas às outras. Tá? É como se fosse assim, não tem como a pessoa ser mansa e misericordiosa. Como que ela vai ser, como que ela ser mansa e não ser misericordiosa? Como que ela pode ser mansa e não ter misericórdia? Né? Ou como que ela pode ter fome e sede de justiça se ela não é pacificadora? Então, são questões para a nossa reflexão. Elas devem ser integradas. As bem-aventuranças devem ser integradas. As bem-aventuranças, irmãos, elas são regras exteriores a serem seguidas ao pé da letra, ou elas são mais uma série de princípios? Regras exteriores para seguir ao pé da letra, né? Quando Jesus fala aqui de bem-aventurados os que choram, ele está falando de todo mundo que chora. Será que todo mundo que chora é bem-aventurado? Aí já nos ajuda a responder que não, né? Então, não está falando de todas as situações de choro, nem de todas as situações, por exemplo, de mansidão, né? São princípios, são regras, não são regras, são indicativos de comportamento, de conduta, é direcionamento, né? Então é nesse sentido, né? Então elas não são regras absolutas legalistas, ou seja, que nós devemos seguir ao pé da letra, mas uma série de princípios, orientações para a conduta dos súditos. Seguindo aqui ainda na interpretação, nós podemos perguntar, usando outras palavras, que as bem-aventuranças não são regras legalistas absolutas, mas são princípios. As bem-aventuranças são ideais. As bem-aventuranças são motivos de conduta para os cidadãos do reino do céu. Nós podemos fazer essa construção com essas palavras? Sim. Então é nesse sentido. O que é importante a gente lembrar isso. Não são regras para ser seguida ao pé da letra em todas as situações. Né? Elas não são absolutas nesse sentido legalista. Elas são princípios maiores que vão nos direcionar em cada caso. Né? É um norteador de conduta, né? Um ideal, um motivo de conduta. E também são critérios para o julgamento. Então, as pessoas que pertencem ao reino de Deus, elas serão no futuro julgadas por Deus conforme esses princípios, conforme esses paradigmas. Né? Então, elas são parâmetros para o julgamento. Poderíamos dizer assim, quando Jesus for julgar as pessoas, ele vai levar em consideração a mansidão, a humildade de espírito, a misericórdia. Né? São pontos aqui dos critérios de Deus. Né? Então nós não podemos esquecer isso, porque são coisas que agradam a Deus, são coisas que trazem de Deus a aprovação. Então se Deus aprova, é porque são coisas corretas, são coisas exigidas por Deus. Consequentemente, são parâmetros de julgamento. Né? São indicativos também da qualidade e da direção da ação, né? Nas mais simples atitudes. Então, qualidade e direção do comportamento, nas mais simples atitudes, sim. Então, no nosso comportamento mais simples, nós temos que procurar ser humilde, ser manso. Né? São indicativos da direção, ó, nos ajuda aí nesse sentido. Então você tem duas opções de comportamento. Você vai se comportar de qual forma? Aí você lembra, eu sei que ser misericordioso agrada a Deus, então vou ter misericórdia. Entre a crueldade e a misericórdia, nós temos que escolher a misericórdia. Ou então, por exemplo, pacificador. Você está numa situação de conflito e você tem a opção de dar um conselho que vai trazer a pacificação, vai abaixar os ânimos, né, acalmar os ânimos, ou você pode pôr fogo mais ainda naquela intriga. Então você pensa, mas o que traz a aprovação de Deus? Pacificação.
Então você segue por esse caminho. Então, nesse sentido, as bem-aventuranças nos ajudam a seguir um caminho. Elas nos indicam uma direção de comportamento, né? Nos ajudam a fazer aquilo que agrada a Deus, né? Elas também visam motivos interiores ou só visam a conduta exterior? Então, aqui Jesus está mais preocupado com o comportamento ou com a motivação do coração? Ou com as duas coisas? Essa é a pergunta. Então, as bem-aventuranças, elas se relacionam ao aspecto exterior, comportamental, ou à questão interna, do pensamento, do coração, da motivação, ou as duas coisas? A resposta, as duas coisas. Então, Deus, ele está interessado na motivação das nossas ações, por que nós fazemos, ou por que deixamos de fazer, e também o que nós estamos fazendo. Então, é o interior e o exterior. As bem-aventuranças, aqui, por exemplo, bem-aventurado os mansos, os que são mansos no coração e os que são mansos também nas atitudes, o que eles fazem. Não é só, tem gente que é mansa internamente, mas quando faz alguma coisa, não faz com mansidão. Ou o contrário, né? A pessoa até externamente ela se comporta com gentileza, mas no coração ela deixa o ódio dominar. Né? Não, Deus ele quer que essas bem-aventuranças sejam uma característica interna e externa, coração e comportamento. Essas bem-aventuranças, elas chamam os filhos de Deus, uma outra questão aqui, ó, elas chamam os filhos de Deus a refletir o caráter do Pai. Quem é o Pai dos cristãos? Deus, Deus Pai. Qual é o caráter do Pai? Então, essas bem-aventuranças, elas chamam as pessoas a refletir esse caráter de Deus. Em outras palavras, Deus, ele tem essas características, misericórdia, fome e sede de justiça, né? Algumas dessas características aqui, sim. Agora, nós temos que entender que ninguém vai conseguir apresentar essas características por capacidade própria. Porque o homem é caído, o homem é depravado, totalmente depravado. Para conseguir apresentar essas características, o homem precisa, como nós já estudamos na aula passada, né, no estudo passado, vai precisar de quê? Da graça e da misericórdia, do perdão, do fortalecimento da fé. Ninguém por mérito próprio consegue. Aqui Jesus está falando muito mais de uma dádiva do que de uma recompensa. Não é assim, os que por mérito próprio forem humildes, deles é o reino do céu. Os que por mérito próprio têm fome e sede de justiça, serão fartos. Os que por mérito próprio conseguirem ser misericordiosos, vão receber... Não é nesse sentido. Aqui é no sentido assim, aqueles que receberem de Deus essa bênção e forem dessa forma, eles são bem-aventurados. Aqueles que receberam misericórdia de Deus e são misericordiosos, por isso, né, vão continuar alcançando mais e mais misericórdia. Então, é nesse sentido, não é conquista, é presente. Isso aí é uma coisa que Deus dá para as pessoas que pertencem ao seu reino, né, o reino de Cristo. Outra questão, também as bem-aventuranças servem para identificar o cristão verdadeiro. Então, essa lista de 8 bem-aventuranças, elas podem também ser utilizadas por nós para nos ajudar a identificar quem é cristão e quem não é. Né? Sim, né? Então não é uma lista fechada, absoluta, né? Tem outras características que não estão aqui, mas a palavra de Deus traz em outras partes, né? Como fruto do Espírito, né? Mas elas nos ajudam sim. Então, o cristão verdadeiro, ele apresenta ele está nesse caminho, né? Ele está nesse caminho. Agora, se a pessoa falar, eu sou cristão, fica falando de igreja, de Jesus, de Deus o tempo todo, mas não tem nada disso aqui, você olha para a vida dela, para o comportamento, para as falas, para as palavras, pelo jeito, né? A forma que ela se relaciona com as pessoas, e você não consegue ver nada disso, de humildade, de interesse pela justiça, misericórdia, uma pureza de coração, esse espírito pacificador. Ela não é perseguida por ninguém por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Isso aí, então, é um indício, né, muito forte de que essa pessoa não é cristã, né? Está mentindo para as outras pessoas, mentindo para si.
Tá? Podemos então chegar à parte final aqui, que é a parte da aplicação. Então nós observamos, buscamos a interpretação, agora nós podemos buscar algumas questões práticas, né, pragmáticas. Coloquei 3 aqui para a nossa reflexão. Você acha que é importante mesmo ser aprovado por Deus? Ser considerado por Ele uma pessoa bem-aventurada? Vimos aqui que a melhor palavra para explicar o que é ser bem-aventurado é aprovado, é ser aprovado. Mas a questão é, você acha que ser aprovado realmente é útil? Isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Ser aprovado por Deus? Ser considerado por Ele uma pessoa bem-aventurada? Isso tem relevância para você? Você consegue perceber que isso é importante ou não? Isso é indiferente? Tá? Uma questão de aplicação do estudo. Será que essa bênção, a bem-aventurança, a aprovação, será que ela está relacionada com a prosperidade material, como muitas religiões prometem? Então, vocês sabem que tem muitas igrejas que o mais importante, a doutrina mais importante delas é a teologia da prosperidade. Deus não quer que ninguém seja pobre. Então, todas as pessoas bem-aventuradas serão ricas, simplificando, né? Não vão passar por problemas, não vão ficar doentes, vão prosperar nos seus negócios, nos seus afazeres, né? Será que Jesus está falando somente desse aspecto material? Ou será que ele está dando foco a esse aspecto material ou ele está falando de uma realidade superior, uma felicidade que está num outro nível, um nível muito mais alto do que o nível da questão material, econômica, financeira? O que vocês acham, né? Então, no meu entendimento aqui, Jesus está falando de algo realmente, uma felicidade muito maior. Não está falando de questão de ser rico ou ser pobre, de não ter doença, né? Ter doença, não. Ele está falando realmente de ser aprovado por Deus, independentemente da situação. Né? E prova disso que quando ele termina as bem-aventuranças falando, vocês são bem-aventurados, né? Porque vocês são perseguidos, vocês são injuriados, as pessoas mentem, porque fizeram assim com quem veio antes de vocês. E o galardão de vocês lá no céu é grande. Então, a parte final das bem-aventuranças nos mostra que ele não estava falando de questão material, de riqueza, né? Estava falando de algo superior. Como ser bem-aventurado nesse reino do céu? Então, aqui é a última pergunta. Como ser bem-aventurado nesse reino do céu? Como que faz para pertencer a esse reino? Como fazer parte desse povo, dessa família? E gozar de Deus essa aprovação, esse estado de felicidade integral. Como que faz? Então, nós podemos pensar assim. Igual acontece no mundo, onde tem um rei, a pessoa, para ser aprovada, para ser abençoada pelo rei, ela tem que estar unida ao rei. Ela não pode ser inimiga do rei. Então é a mesma situação. Para ser abençoado no reino de Cristo, tem que estar do lado de Cristo. Tem que estar unido a Cristo. Não pode ser inimigo de Cristo. Os inimigos não receberão essas bem-aventuranças. Os inimigos vão receber justiça. Bem-aventurança vai receber quem está junto com o rei. E aí vem a pergunta final. Aí como eu faço para me unir a esse rei? E aí a palavra de Deus nos ensina que são exigidas 2 coisas. 2 comportamentos, né, de todas as pessoas. Primeiro, arrependimento. Arrepender dos pecados, arrepender da rebeldia contra esse rei. E segundo, fé nesse rei. Confiança no rei. Entrega a esse rei, né? Confiança. Então, arrependimento e fé. Largar a vida passada, a vida de pecado, a vida que desagrada a Deus, se arrepender disso, tomar a decisão de não voltar mais a essa vida, porque ela desagrada ao rei, e dali para frente viver uma vida de confiança, de se entregar, de entregar a vida à condução desse rei. Né? Então a fé é nesse sentido, confiança, arrependimento e fé. É um aspecto negativo de deixar para trás e um aspecto positivo que é a fé, a confiança de viver unido a Jesus Cristo. Aí isso faz com que a pessoa se una a Ele e receba dele todas essas bem-aventuranças, né? Todas essas maravilhosas bênçãos de Deus.
Irmãos, então nós terminamos aqui. Que Deus continue te abençoando, que você continue refletindo aqui no Sermão do Monte. Reflita mais, leia mais vezes as bem-aventuranças, né? Isso aqui é bênção de Deus para a nossa vida. Deus preservou a Bíblia e ela chegou até nós hoje para nos abençoar. É a revelação de Deus, né? E com a iluminação do Espírito Santo nós podemos aprofundar, nós podemos aplicar no dia a dia, na nossa vida, e nos comportar de uma forma que agrada a Deus, de uma forma que deixa Deus feliz e que faz com que recebamos dele essa bem-aventurança, essa aprovação. Então que Deus te abençoe e, se Deus permitir, na próxima semana queremos estudar agora individualmente as bem-aventuranças, né? As 8 bem-aventuranças.